Diário não oficial do Brasil. Dia 175/366, 23 de junho, terça-feira, no 2. 1. Como tudo que envolvia o sinistro da deseducação, o racista mor do governo miliciano, também a data da exoneração foi questionada pelo TCU. Isso porque a exoneração na data que aconteceu permitia a manutenção do passaporte diplomático do limpinho e cheiroso para permitir a entrada no que parece ser o paraíso para alguns, o sonho de consumo da elite trombadinha. A exoneração só foi publicada após o desembarque e a passagem pela alfândega. 2. 50 cidades de 24 países terão atos contra o síndico disfuncional. Stop, Bolsonaro. Os atos chamam a atenção do mundo para o genocídio da população indígena e negra, o profundo desprezo do capitão e seus asseclas pelo saber e pela arte, o caráter miliciano do governo, a absoluta falta de projeto para a economia com o retorno da fome, a devastação da natureza, enfim, o profundo desprezo pela vida. Fora Bolsonaro! Dia 174/366, 22 de junho, segunda-feira, no 2. 1. O último ato do sinistro da deseducação do governo, que ainda ocupa o Planalto, foi cancelado. Era só uma reafirmação do racismo. 2. Com um alter ego limpinho e cheiroso, a lama do marreco não para de escorrer. Recebendo R$ 31 mil dos cofres públicos e proibido por 6 meses, como todo integrante do primeiro escalão do governo que teve acesso a informações privilegiadas e que deixa o cargo de exercer atividade remunerada para a iniciativa privada, virou colunista remunerado de imprensa. Diante dos indícios de descumprimento dos princípios da legalidade e da moralidade, o MP das Contas pediu a suspensão da mesada paga ao marreco com dinheiro público, em razão da acumulação indevida de funções. Distinguir entre o certo e o errado diante da conveniência parece que nunca foi o forte do ex-juiz. 3. Enquanto morremos de Covid-19 sem ações do militar que ocupa o Ministério da Saúde, outras doenças avançam. Na falta de saneamento básico, chikungunya, dengue e zika circulam livremente, atacando a população mais exposta. O sarampo, que parecia erradicado, também retorna com um número crescente e significativo de casos, segundo o jornal Brasil de Fato. 4. A subnotificação de casos de Covid-19 fica cada vez mais evidente. 15% dos testes de farmácia realizados dão positivo. São Paulo pode ter passado de 1 milhão de infectados. O quadro é alarmante. Fora Bolsonaro! Dia 173/366, 21 de junho, domingo, ano 2. 1. O sinistro da deseducação fugiu para Miami, provavelmente o seu lugar dos sonhos, a meta. O predador servil avançou sobre a educação, imbuído em destruir cada avanço, cada conquista histórica e não se furtou de um último ato racista, avançando sobre as cotas na pós-graduação. 2. Atacou Paulo Freire, ideologizando e conseguiu mostrar de modo irrefutável a sua profunda estupidez. 3. Estabeleceu o terraplanismo e a anticiência como método e se apoiou no corte de orçamentos e bolsas para vilipendiar a educação pública. 4. Tentou derrubar a credibilidade e destruir o Enem como sistema democrático de acesso à universidade. 5. E, por fim, revogou uma importante portaria do MEC que tinha como objetivo a democratização do exercício da pesquisa científica no país, com a proposição de cotas étnico-raciais e para pessoas com deficiência nos programas de pós-graduação. 6. Saiu pela porta dos fundos como entrou, fugindo de um processo judicial por racismo e envolvido na CPI das fake news, possivelmente acobertado pelos mandantes e outras aberrações. Fora Bolsonaro! Dia 172/366, 20 de junho, sábado, ano 2. 1. Enquanto se enrolam com motoristas de foro privilegiado e ministros evadidos, o país literalmente morre.
2. O representante da Casa Civil está sendo frito porque demitiu a amiguinha da primeira-dama e não por ser omisso com a pandemia. Mas como não há o que não possa ficar pior, quem provavelmente o substituirá, segundo especulam, é a ministra da Família, em nome de Já. 3. O homem que escondia Queiroz em seu sítio, advogado do pai e do filho que não tem sobrenome, diz que não sabia que escondia Queiroz por quase um ano. O noticiário observa que sua ex-mulher e sócia presta serviços ao governo e já recebeu em 1 ano e meio 41 milhões de reais. 4. Ultrapassamos 1 milhão de contaminados, com mais de 50 mil novos casos em um único dia. Não diminuímos a velocidade das mortes e por 4 dias consecutivos registramos mais de 1.000 óbitos. A taxa de letalidade no país é de 4,7%. O estado do governador Sniper tem letalidade acima de 9%, informações do jornal Brasil de Fato. Fora Bolsonaro! Dia 171/366, 19 de junho, sexta-feira, no 2. Os auxílios a vulneráveis aprovados no Congresso estão parados na mesa do capitão. Vingança, talvez. Ou a falta que faz do conciliar. Afinal, com Queiroz na cadeia, quem assessora a família? A inércia é espetaculosa. O projeto de lei 1075/20, que trata de ações emergenciais destinadas a trabalhadores da cultura, o PL 1888/20, de auxílio a asilos, e o PL 1142/20, que dispõe sobre as medidas de apoio a comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, já aprovados pelo Congresso e encaminhados para a sanção, estão paralisados pelo ódio, incompetência e irresponsabilidade do capitão, enquanto os que necessitam do auxílio passam por necessidades. Informações Brasil de Fato. Não chegamos a julho e já temos 1 milhão de casos de contaminados no país, com 50 mil mortos, subnotificados. A estúpida caneta BIC paralisada. Dia 170/366, 18 de junho, quinta-feira, no 2. 1. Os bastidores dessa guerra que se desenrola enquanto a pandemia acontece, só saberemos num futuro distante, se houver algum futuro após o capitão. 2. O síndico tenta construir uma versão cínica sobre o caso do motorista de foro privilegiado. É o roteiro de sempre. Foram se esconder em Atibaia depois do marreco carimbar uma fantasiosa versão de uma investigação sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e um sítio em Atibaia onde descansava. Levam o motorista para lá, em prisão miliciana domiciliar, e depois vão dizer que na verdade foi Lula quem levou, que a culpa é do PT, que todo o território é ocupado pelo MST, que lá planta laranja e tal, e etc, etc, e etc. 3. Mas os crimes do motorista são graves. Em dezembro de 2019, o G1 informou que, segundo os promotores, ele participava de uma organização criminosa onde o filho, que não tem sobrenome e é senador, era o chefe. Coincidentemente, a polícia finalmente localizou o ex-assessor em um sítio do advogado do filho sem sobrenome. Coincidências. É bem verdade que o ex-PM, ex-assessor motorista, suposto laranja, não estava exatamente foragido porque o marreco a rigor nunca o procurou. Também não é justo classificar a prisão do amigo de churrasco e pescaria e ex-motorista como espetaculosa. Afinal, a operação não foi transmitida pela rede Goebbels por 24 horas seguidas. 4. Para consolar os incautos, o sinistro da deseducação foi mandado para outro sítio. Não sabemos especificar qual. Talvez no além-mar. Mas antes de sair, reafirmou seu caráter racista, derrubando as cotas na pós-graduação das universidades públicas. E cínico, afirmou que temia pela sua segurança e da sua família em razão do clima de ódio no país. O que fica no ar a partir da naturalidade dos acontecimentos é a impressão de que dias piores virão. Dia 169/366, 17 de junho, quarta-feira, no 2. O dia é bastante assustador para todos os seres humanos e emocionante para os bolsominions raiz. Observe. 1.
Supremo Tribunal Federal quebra sigilo bancário de 11 parlamentares do partido que elegeu o pessoal que ainda ocupa o Planalto. 2. O Ministério Público Federal investiga se a Polícia Militar, observe a polícia, lavou dinheiro para o senador Flávio B., aquele que perde o sobrenome quando é investigado. 3. O Senado dá o aval para o governo cortar salários. 4. O sinistro da deseducação balança, os bolsofilhos seguram. 5. Os dados de violência policial são oficialmente abafados pelo governo federal, enquanto o PM mata mais. 6. Alguns generais rosnam para o Tribunal Superior Eleitoral. 7. A contagem de militares no governo chega a 3.000, subnotificada, provavelmente. A letalidade do síndico aumenta.